A psique e a alma das mulheres também têm seus próprios ciclos e as estações de atividade e também de solidão, de correr e de ficar, de se envolver e de se manter distante, de procurar e de descansar, de criar e de incubar, de participar do mundo e de voltar ao canto da alma. Com essa frase de abertura, a gente dá início ao 9º capítulo do livro Mulheres que Correm com os Lobos, que fala do retorno, da volta para casa, o retorno ao próprio self. Vamos aí começar a falar do 9º capítulo do livro, né, que fala sobre o retorno para casa, simbolicamente falando, o retorno para o nosso próprio eu. É uma história, é um conto que chama Pele de Foca, que fala do lugar da onde a gente vem, da nossa origem, e que sim, de tempos em tempos, todas nós mulheres precisamos voltar para essa nossa origem para poder viver novamente. Porque se essa volta não acontece, a gente definha. E é isso que vai falar o capítulo 9 e o conto Pele de Foca. Vamos lá. Começa assim, a autora começa falando desse conto que se passa num lugar frio, num lugar seco, num lugar árido, ou seja, num ambiente hostil, vamos considerar assim, com pouca vida, né? E nesse lugar tem um homem triste, é um homem que ele é muito solitário, ele é descrito que ele tem sulcos no rosto por conta das lágrimas, por conta do choro constante. E esse homem solitário, ele sai ali para pescar. Sai para passear, para buscar o alimento dele diário, da mesma forma, desmotivado, triste, nesse lugar árido. De repente, quando ele tá com o barco dele, ele ouve uma música. Ele ouve uma música e ele vai sendo atraído pelo som daquela música e ele vê, como se fosse numa ilha, várias mulheres nuas dançando. São mulheres foca. No corpo de mulher, e ao lado de cada mulher uma pele de foca, que é a pele, a essência dela, com que ela se cobre, são mulheres foca, mas todas elas estão nuas ali dançando. Ele se aproxima, ele vê uma pele de foca próximo dele e ele vai lá e rouba essa pele de foca. De repente as mulheres começam a voltar cada uma para sua pele, para sua casa. Enfim, elas vão se dissipando e fica uma sem pele. E ela fala, meu Deus, cadê minha pele de foca, onde tá? E de repente ela fica apavorada e ele também... Aí ele fala assim, olha, eu peguei tua pele, mas eu vou te fazer uma proposta. Case comigo e eu vou te fazer uma promessa que se você permanecer comigo durante 7 verões, eu te devolvo tua pele. Casa comigo. E ela olha pra ele, ela fica meio assim, mas ela se compadece por aquele homem solitário, por aquele homem triste. Ela acha que não tem mal algum ela se casar com ele e depois ele devolve a pele de foca dela. Aí ela sai dessa ilha, entra no barco com ele, se casa com ele e eles têm um filho, né? Vão se passando aí alguns verões. E ela vai ressecando a pele dela, a pele de mulher dela tá sendo ressecada, vai sendo definhada, ela vai adoecendo durante esses 7 verões, ela sente que ela não é mais a mesma, ela não tem mais a mesma vitalidade e ela não tá se sentindo bem. Eles têm um filho, né? Durante esse tempo todo eles têm um filho. E durante todo esse tempo passou os 7 verões. E ela fala pra ele, olha, eu não tô bem, eu tô adoecida, eu preciso que tu me devolva a pele de foca, porque já fazem 7 verões, e eu preciso da minha pele pra não morrer. E ele fica furioso, ele fala, não, de forma alguma, você não vai me deixar, eu não vou te abandonar, você não vai me abandonar. Ou seja, ele não quer devolver essa pele de foca, ele descumpre a promessa dele, né? E o filho ouve tudo, vê a mãe definhando, vê de certa forma ela adoecendo, e quando chega de noite, logo após essa conversa, chega de noite e tem um chamado noturno, tem algo que chama, que puxa. Quem ouve esse chamado? A criança. O filho ouve uma velha foca chamando, e daí ele escuta, ele fala, peraí, acho que eu vou lá ver.
E ele vai andando, vai andando, vai andando até o mar e de repente ele vê uma velha foca que dá uma pele de foca para ele dar para a mãe dele. Ou seja, para devolver, para ela não morrer, para ela não definhar, dá essa pele de foca. E quando ele volta para casa, ele dá essa pele para a mãe dele e a mãe dele fala assim: "Vamos fugir. Porque o seu pai não quer me devolver minha pele e agora eu já tenho uma, vamos fugir, eu preciso voltar para as minhas origens, vamos fugir." Ela pega esse filho, vai até o mar, até a beirada do mar, mergulha com esse filho, é essa mãe que sopra nele, nos pulmões dele, para que ele consiga mergulhar, para que ele consiga sobreviver debaixo dessa água. Ela sopra o ar para ele e eles mergulham e vão até as origens, né? Até as pessoas, aquelas mulheres que antes estavam nuas, são todas mulheres foca. Ou seja, ela vive nas profundezas. Chega um momento que eles voltam para as profundezas e a velha foca, eles ficam lá por um tempo muito felizes, assim, mas só como se fosse por um meio-dia. E daí a velha foca fala: ele tem que voltar. Ele ainda não pertence a esse mundo, né? Esse seu filho precisa voltar. E essa mãe, ela não quer que ele volte, mas ela entende que ele precisa voltar, que aquele não é o mundo dele, né? Mas ela faz uma promessa e fala assim: que de tempo em tempo, quando ele quiser, ele pode cantar, pode fazer o chamado para ela, pode batucar lá nos tambores, que ela vai aparecer de volta, né? E assim se dá a história. De tempo em tempo, o menino que se torna homem, vem, é o que diz a lenda, que vem um homem no alto das montanhas, próximo ao mar, tocando, cantando e falando com uma foca. E assim termina o conto. Na análise desse conto, a gente vai falar de alguns simbolismos, né? Esse conto, ele traz a foca para representar, e ela fala assim que é uma das formas mais bonitas de representar a alma feminina, né? Então, é um animal que tem a capacidade de estar embaixo d'água, de permanecer nas profundezas, e é um animal que tem a capacidade de estar fora d'água, que pode viver em ambientes áridos também. Ou seja, é alguém com uma capacidade, com essa dualidade de viver embaixo e em cima. E é um animal dócil, um animal amável, segundo a autora que ela traz ali. O que é essa chantagem que ele faz ao pegar a pele de foca dela? Ele fala: poxa, porque não foi uma chantagem assim dura, foi uma chantagem: não, eu te devolvo, mas eu sou um homem solitário, casa comigo, eu te devolvo. O que significa? Significa, como simbolismo, abrir mão de algo que é importante para si, em prol de um outro alguém que também está precisando de atenção, de carinho, de amparo, que é um homem triste. Às vezes a gente se perde nessa condição de tentar ajudar um outro alguém, de tentar suprir as dores de um outro alguém, só que abrindo mão de algo que é muito fundamental pra gente. Isso é considerado uma armadilha, e essa chantagem representa isso, porque esse homem, ele não era um homem ruim, ele era um homem solitário e um homem triste. Em momento algum fala que ele era um homem ruim. Só que, de certa forma, ele faz essa chantagem. Ela poderia dizer não para essa chantagem? Poderia. Ela fala: não, eu não quero, me devolve minha pele de foca. Mas ela se compadeceu de forma tão intensa dele que ela abriu mão de algo muito fundamental para ela. O que esse homem triste pode representar também? Um predador, mas não um predador comum. A gente já falou do predador do tipo barba azul, que é aquele clássico, né? Que é aquilo que tá na cara, que é aquela pessoa que de certa forma, transgride aí as regras do casal, que te coloca pra baixo, que é clássico, que tá na cara, barba azul. Só que esse não é o predador comum. Esse é um predador diferente. É um predador que te rouba, só que tá numa pele de cordeiro, vamos dizer assim. Não é um predador ruim, né? É um homem inseguro, se a gente trazer para nossa vida real, é um homem que pode ser um homem bom, mas é um homem inseguro. É aquele homem que pode estar cheio de problemas na vida pessoal. É aquele homem que acaba te consumindo, te sugando muito mais do que te construindo algo com você, te devolvendo uma energia. É aquela relação que mais te consome do que te devolve. Não é uma troca, não é um compartilhar, né? Esse é um tipo de predador que é difícil a gente perceber.
porque envolve a nossa situação mais assim de amparo. A mulher tem isso dentro dela, né? De querer amparar, de querer ajudar. E de certa forma nós somos pegas por esse tipo de predador muitas vezes, né? O que significa a superfície? Porque a gente vê que esse conto se passa em dois ambientes, abaixo da superfície e fora da superfície. O que ela significa? Essa superfície, como no início do conto fala, é uma superfície meio que sem vida, fria, seca, árida, é uma superfície sem vida, é uma superfície solitária. É esse o simbolismo. O que significa o filho? É esse ser que é medial, né? Que não é nem das profundezas e nem dessa superfície. É um ser medial. É um ser que faz essa ligação entre o nosso mundo interno e o nosso mundo externo. É ele que faz essa mediação, esse transporte. Ele que une as nossas profundezas com a superfície. Isso que representa. O que representa a velha foca? É aquela velha que já apareceu em outros contos. A que sabe, a que tem sabedoria, é a velha que chama, que fala tá na hora de voltar. É aquela mulher que identifica, poxa, você já tá tão seca que não conseguia ouvir o chamado. Porque na história, a velha foca chama à noite e quem responde é o filho, não é a mulher foca. Porque ela já está tão consumida de si, já perdeu toda a sua essência, a sua vitalidade, que nem ouvir o chamado mais ela consegue. O que significa esse ressecar? Que quando ela está na superfície, vai chegando nesses nos 7 anos, nos 7 verões, ela está ressecada, está definhando. Isso representa um empobrecimento da nossa vida psíquica, um empobrecimento de si. A gente pode considerar até um adoecimento mental, talvez por permanecer numa relação que não nos permita voltar para as nossas profundezas, quando a gente vive uma vida de superficialidades. É isso que representa. No comecinho ali dessa análise, é importante a gente perceber que a autora traz ali o quanto a nossa falta de experiência, as mulheres que são mais jovens, a gente cai nesse conto de tentar ajudar alguém, de tentar amparar um outro alguém. Pela nossa inexperiência, a gente se perde nas intenções do outro, a gente se deixa de lado, a gente deixa algo que é muito importante pra gente para poder ajudar. E quando a gente vê, a gente já se passaram 7 verões e a gente tá perdida ali definhando. Ela traz assim, como a mulher foca da história e como a alma das mulheres jovens ou inexperientes, ela não percebe as intenções dos outros e o perigo em potencial. Olha o perigo dela dar essa pele de foca, dela permitir que ele fique com essa pele de foca. E é importante a gente perceber, trazer para nossa realidade, que esse roubo dessa pele de foca se dá principalmente das pessoas que a gente menos espera. Não é das pessoas que a gente desconfia, porque nessas a nossa intuição tá ligada. É das pessoas que a gente menos espera, é das pessoas que a gente ama, é do marido, é do filho, é da mãe, é do pai. São de pessoas que não necessariamente são más, e ela ressalta isso. Ela diz assim, as pessoas que se permitem ser roubadas, nós que nos permitimos ser roubadas, não são más, tampouco erradas, não são tolas. No entanto, elas são sobre um certo aspecto inexperientes ou estão imersas numa espécie de cochilo psíquico. E se a gente pensar nessa pele que é roubada, principalmente por pessoas em que estão nos nossos convívios, em que a gente baixou essa guarda, a gente entende assim, que a gente pode representar essa pele ali do conto como um estado de sentir, um estado de sentimento. Quando a mulher se encontra nesse estado, ela se sente inteiramente dona de si. Tenho certeza que algumas de vocês em algum momento da vida já se sentiu totalmente dona de si, né? Você estava vestida da sua pele de foca, mas que por algum momento, quando você estava nua, ou seja, em algum momento fragilizado, em algum momento em que você não estava bem, passando por alguma dificuldade, alguém foi lá e se aproveitou desse momento, roubou a sua pele de foca, assim como na história. E não são só pessoas que podem roubar essa nossa pele de foca. Trazendo para nossa realidade, o que nos rouba desse sentimento de ser dona de si? Algumas coisas,
algumas atividades, alguns trabalhos, qualquer coisa que a gente perca o equilíbrio, que seja em excesso. Mulheres que trabalham em excesso, mulheres que fazem qualquer coisa em excesso, que já não pensam, não sentem mais no que estão fazendo, estão agindo automaticamente. Isso nos rouba a nossa pele. Ela até traz aqui que quando isso acontece no nosso dia a dia, é muito importante que a mulher volte periodicamente para suas profundezas, de tempos em tempos, porque às vezes a gente não tem condição de sair desse automatismo, a gente não tem condição de sair desse emprego que nos suga, a gente não tem, às vezes, condição de sair de uma relação ainda que nos faz mal. O que a gente precisa fazer? Voltar periodicamente para as nossas profundezas, para a gente poder resgatar algo de si, para poder fazer valer pelo menos um tempo, pelo menos 7 verões, que é o que traz ali no conto. É um tempo determinado, é um limite, a gente sabe que não vai ser para sempre que a gente vai conseguir viver nessa situação. Então, se você já tem esse limite, se você já sabe que é por um tempo que tu vai permanecer nesse emprego que tu não gosta, volte de tempo em tempo para resgatar seus projetos, para resgatar as coisas que te dão prazer. Sabe aquele projeto que tu colocou dentro da gaveta, trancou com 7 chaves e nunca mais mexeu, mas que é um sonho? De tempo em tempo tem que voltar a mexer nele. É ele que te dá essa energia vital de ser dona de si. A autora traz numa frase que esse grande roubo pode, com a conscientização, se a mulher está consciente de que houve um roubo da pele dela, que ela está definhando, isso pode ser abrandado. Ser abrandado no futuro se prestarmos atenção aos nossos ciclos e se a gente prestar atenção à voz que nos chama de volta para nossa casa. Você vê que no conto, essa mulher, ela não conseguiu ouvir o chamado. Quem ouviu foi o filho dela. Mas a gente consegue, se a gente está consciente, prestar atenção nessa volta para casa. A autora até traz um pedaço ali que fala assim que de tempo em tempo a gente precisa retomar essa volta para casa para poder viver. E quando a gente não faz isso, a nossa psique faz pela gente. Ela fala assim, eu conheço pessoas, e ela também é uma psicóloga, então ela fala da clínica dela, que ela conhece mulheres que se exaurem nos trabalhos, ou trabalhos físicos, ou que consomem ela demais. E quando essa mulher não respeita esse ciclo dela, desse chamado de voltar para casa, de descansar um pouco, de tirar umas férias, o que acontece com essa mulher? Ela adoece. Esse adoecer, e daí ela é obrigada a tirar um tempo para ela, porque quando a gente adoece, a gente recebe um atestado, fica tantos dias em casa, a gente tira umas férias forçadas. Ou seja, é um recurso psicológico da nossa mente para nos forçar a voltar para casa, para nos forçar a descansar. Ou seja, se a gente desrespeita os nossos ciclos, de alguma forma, esse chamado vai permanecer. E a nossa psique vai achar uma forma da gente descansar, por bem ou por mal. Seja por bem em você entender conscientemente que tu precisa descansar, que você precisa diminuir um pouquinho o passo, ou você vai adoecer. Quanta gente já não adoeceu, entrou num estado depressivo, precisou se afastar do trabalho, ou precisou se afastar da rotina de casa, porque estava adoecendo mentalmente. E uma outra forma que a autora traz como a forma mais comum de roubarem a nossa pele de foca, de roubarem esse nosso sentimento de ser dona de si, é quando nos roubam o tempo. O nosso tempo, que é uma das coisas mais preciosas que a gente tem. Que é a forma mais comum que acontece hoje no mundo. São as demandas que exigem da gente o nosso tempo, que fazem a gente se distrair de si, porque a gente se joga no problema de um outro alguém, a gente se joga em atividades que não nos trazem crescimento e que não nos sobra tempo, elas só nos sugam, só nos exaurem e não nos sobra tempo para evoluir, para crescer, para voltar para casa. Quantas demandas do mundo exigem que fazem isso com que a gente nem perceba, a gente só sobrevive cansadamente e vai vivendo os dias sem saber o que está fazendo da própria vida. Ela até traz uma passagem que eu nem sei se é nesse conto ou em outro, que ela fala assim, que ela tem mulheres na clínica dela que às vezes se jogam, perdem seu tempo em excessos de limpeza de casa. Mas tem algo de estranho na limpeza de casa, elas nunca acabam. Sempre tem algo a mais para fazer, sempre tem algo a mais para consertar, sempre tem algo a mais para limpar. É um roubo do seu tempo, é um roubo dessa tua vitalidade, da tua vida, da tua energia vital. E sim, tu vai definhar. Se você permanecer se distraindo, perdendo o seu tempo com coisas que não te agregam, você vai definhar.
Você vai ressecar. De tempo em tempo é preciso voltar para as tuas profundezas, a entender o que necessariamente tu precisa fazer para que essa pele de foca volte para ti. Que atividades te trazem prazer? Quais os sonhos que você gostaria de realizar, ao invés de ficar se perdendo em atividades e coisas que não te agregam? Uma outra forma de perder sua pele, ela fala que é em decorrência de relacionamentos ou de pessoas que elas mesmas perderam a pele delas. Que talvez seja o que o conto traga. Um homem triste, um homem solitário, alguém que precise de ajuda. Ou seja, são pessoas que não se encontraram, que estão adoecidas, mas que vão querer usar da tua energia vital para poder sobreviver. Só que se você oferece tua pele de foca para essa pessoa, obviamente você vai definhar. Além de você não conseguir ajudar, porque a sua pele de foca não cabe no outro alguém. Ainda assim, você também se prejudica. Então, essa pode ser considerada uma armadilha para a gente prestar muita atenção, que é o tal do predador, que não é comum. E profunda essa frase, já que a gente está falando de relações. Porque a gente não pode entender que são as pessoas más ou que fazem isso de propósito, que nos roubam. Não necessariamente não é isso. Embora saibamos que a pele pode ser perdida com um amor frustrante e devastador, ela também pode ser perdida com um amor certo e um amor profundo. Não é exatamente o fato de uma pessoa ou coisa ser certa ou errada que provoca o roubo dessa pele de alma, mas é o custo para nós. O quanto isso te custa? O quanto custa para você se relacionar com essa pessoa que te suga, que é uma boa pessoa, mas que te suga, que está imerso em problemas, que não consegue se resolver, com essa pessoa que às vezes está em estado depressivo e que não quer ajuda. Quanto te custa? Quanto isso te consome? Quanto isso te rouba? E ela traz uma outra frase ali que é importante e fala assim: é a falta de novos depósitos de energia, é a falta de voltar para as nossas profundezas, conhecimento, reconhecimento, ideias e animação que faz com que a mulher se sinta estar morrendo em termos psíquicos. Tu adoece junto. Então, além de você não conseguir ajudar, você ainda adoece e se torna talvez mais uma vítima dessa perca de pele. Depois que a gente perde essa nossa pele de foca, que a gente perde essa nossa vitalidade, que a gente perde um pouquinho da nossa força, do que a gente é em essência, o que pode acontecer? A gente pode ou entrar em desespero, não foi que ela... Foi até inicialmente o que ela, né... Quero minha pele de volta, já deu 7 anos, eu preciso retornar. Ela pode gerar essa situação de querer voltar a qualquer custo, ou ela pode nem perceber que ela está definhando. Ela passou 7 anos ressecando e ela não percebeu. É aos pouquinhos que isso vai sendo tirado da gente e muitas de nós não percebem. E o principal prejuízo psicológico, vamos dizer assim, é não se perceber definhando, é agir de uma forma em que a gente não agiria se a gente tivesse com os nossos instintos plenos, vigorantes. Talvez a gente criasse outras soluções, talvez a gente ouvisse o chamado de uma forma mais cedo. Aí a gente entra no aspecto de quem ouve esse chamado. É esse filho, é ele que faz essa mediação. O que é o filho simbolizado aí nessa história? É uma criação dela, dessa mulher, junto com essa superfície. É uma criação, é parte desse mundo interior dela. É essa situação que ouve o chamado. Ou seja, a mulher, enquanto mulher, só vai ouvir o chamado a partir da criação dela, a partir de algo interior dela. Porque sozinha talvez ela não consiga. Se ela está imersa em coisas que são automáticas, uma rotina que é exaustiva, que mal dá tempo para ela pensar, que ela está imersa em atividades que não trazem evolução nenhuma, que tiram o pensamento dela, ela não vai ouvir esse chamado. É só a partir de uma criação própria, da própria criatividade, de algo que ela construiu. É a criança que desperta à noite, é a criança que ouve o chamado e que tem força suficiente para ir até essa mulher mais velha que está fazendo o chamado. No livro, ela diz que essa criança, ela é a força espiritual que nos induz a continuar nossa obra importante, que nos induz a recuar, a mudar nossa vida, a melhorar a comunidade, a nos unirmos para ajudar e dar equilíbrio ao mundo. Tudo isso apenas ao voltar para o lar. Então, é tudo que nos
faz viver um pouquinho mais. Sabe aquela situação que nos brilha os olhos? Aquele projeto, aquela tua criação, aquela tua escrita, o livro, o poema, a pintura, o desenho. É tudo que é uma criação sua. Tem força o suficiente para te fazer voltar para casa. Pensa na tua vida. Que coisas são essas? Que filho é esse que existe na tua vida para te tirar desse automatismo? Para te tirar das coisas que te consomem o tempo? Que filho é esse? Que filhos são esses? Porque tem mulheres que são muito criativas, que têm muitas coisas guardadas dentro de si, que tem muitos talentos que foram reprimidos. Que filho é esse que pode dar um pouquinho mais de voz e de força para ouvir esse chamado de volta para casa? E aí a autora entra no definhamento e na invalidez, como é que isso se dá, né? A maioria das depressões, tédios e confusões errantes da mulher é causada por uma severa restrição da vida da alma, na qual a inovação, o impulso, a criatividade são proibidos ou limitados. Aí ela volta a falar que as patologias hoje em dia que mais acometem as mulheres, né? A depressão, aquele vazio, o tédio, ele acontece porque nós estamos, por algum motivo, limitadas, proibidas a dar vazão para nossa essência, para nossa criatividade, para a inovação. E ela traz ali que muitas vezes isso é feito pela cultura, né? Do que se espera de uma mulher. Não se espera que uma mulher seja agressiva o suficiente para lutar pelo que ela quer. Porque se ela faz isso, ela é tolhida. Ela é dito que ela é louca, que ela é paranoica, que ela é uma pessoa difícil de lidar. Ou seja, muitas de nós são paralisadas por conta disso e por isso que acontecem essas patologias, é o que ela traz. A gente vai aprendendo a permanecer na cultura de forma a se adaptar a ela. E aí ela traz um mini conto ali que eu achei até bem interessante. Tinha um homem que ele queria experimentar um terno porque ele iria num evento, se eu não me engano. Só que ele queria ir muito elegante nesse evento. Não sei se era um casamento, o que era. E ele foi num alfaiate assim super bom, daqueles bem requisitados, daquele que tinha nome. Ele falou, eu quero um terno foda, eu quero um terno elegante e bonito. Aí tá, beleza. O alfaiate fez o terno pra ele. Quando ele foi sob medida pra ele. Quando ele foi buscar, ele vestiu, ele viu que o terno realmente tinha uma qualidade muito bonita, o tecido era muito bonito, mas o alfaiate falou assim, tá, esse é o terno que eu tenho aqui pra ti. E ele viu que o terno ficou, eu não lembro se ele ficou meio curto, alguma coisa assim, em alguma das mangas, ou da perna, e o alfaiate falou assim, tá, mas é pouquinha coisa, é um terno muito bonito, o que tu pode fazer? Dá uma puxadinha aqui, pra não aparecer, você fica segurando na maior parte do tempo que não vai aparecer. Aí o cara, não, beleza, é verdade, é um terno muito bonito, vale a pena, vou ficar puxando aqui pra não aparecer. Só que ele viu que quando puxava o terno pra baixo, a gola ficava torta. Aí o que aconteceu? O alfaiate falou, não, mas daí tu segura a gola com o queixo aqui, que daí ninguém vai perceber, o terno vai estar totalmente alinhado. Ele falou, é verdade, eu seguro com o queixo aqui. E assim ele foi fazendo ajustes e o cara ficou assim. Aí o cara saiu vestido do alfaiate, vestido, né, com o terno super elegante lá, todo torto, andando meio que mancando para não parecer que o terno tava curto, alguma coisa assim. Saiu mancando. E aí tinham dois senhores numa praça conversando e viram ele passando todo torto, todo mancando, e um falou pro outro assim, nossa, coitado, um aleijado. E o outro olhou e falou, é um aleijado, mas é um aleijado bem vestido, né? Onde será que ele comprou esse terno? Eu achei esse mini conto, assim, dentro do conto bem engraçado, assim, mas faz a gente pensar nas adaptações que a gente faz para caber em algo, em alguma cultura, em alguma relação, em alguma família, em alguma crença, em alguma igreja, enfim. Olha as modificações que a gente faz para caber, porque a gente quer estar num terno bem vestido, mas, gente, será que vale a pena? Olha o quanto a gente se modifica. No conto mostra assim que o quanto esse homem se modificou para caber nesse terno, que fez inclusive ele ser interpretado como um aleijado, mas um aleijado bem vestido. Então para ele talvez ele nem tivesse percebido isso, e as pessoas olhando também não valorizaram o quê? O terno bem feito dele, quando na verdade não cabia nele, quando na verdade aquele terno não era para ele. Entende? Quantas de nós
deixamos coisas de lado, tentando se encaixar. Quantas de nós andamos mancando para poder se encaixar em algo? Andamos machucado ou com o pescoço torto para poder caber em algo. Aí a autora começa a falar desse chamado, né? Quando a gente tá numa situação dessa, em que a gente tá ressecando, em que a gente tá adoecendo, tá vivendo numa rotina que a gente mal consegue pensar, a gente tem que estar atenta a esse chamado, porque ele aparece de tempos em tempos. Só que como a gente viu ali na história, quem ouve o chamado é esse filho, a gente precisa estar atenta. E o que é estar atenta na nossa vida real? Ela fala assim que as pessoas que estão definhando, elas sentem anseio por alguma coisa que elas não sabem dar um nome. Elas querem vibrar, elas querem sentir, só que geralmente elas não conseguem dar um nome. E é preciso, o que esse filho faz? É preciso andar na noite escura e atender ao chamado de algo que a gente não sabe exatamente o que é. Porque se a gente esperar ter certeza de algo, tem mulheres que eu vejo assim, não, mas é que eu não tenho certeza se isso vai dar certo, eu não tenho certeza que se eu abandonar esse emprego eu vou conseguir um outro, eu não tenho certeza se o meu empreendimento vai dar certo, eu não tenho certeza se eu vou ficar bem sozinha. Só que se a gente espera ter certeza, a gente nunca vai ouvir o chamado. O que essa criança faz? Ela ouve o chamado, ela anda nessa noite escura, ou seja, tem esse simbolismo de algo que a gente não consegue enxergar bem porque tá à noite, ele não sabe o que tá chamando ele só sente que ele precisa ir. Ele dá voz pro que ele precisa ir lá e buscar essa pele de foca. Ele nem sabe que ele vai chegar lá e vai encontrar a pele de foca. Ele não tem essa certeza, só que ele segue esse chamado porque a criança está muito mais atenta, a criança não está ressecada, a criança tem muito mais vida, né? A autora traz ali também a sensação de dilaceramento vem de ouvir conscientemente ou inconscientemente algo que nos chama de volta, algo que não podemos dizer não sem nos machucar. Então, o que ela está trazendo com essa fala? Que às vezes algumas mulheres até ouvem esse chamado, mas fingem que não ouvem. E não tem como ela permanecer assim, numa situação que ela não fique machucada quando ela diz não para esse chamado, porque ela sabe que ela precisa, ela sabe que ela deve ouvir esse chamado, ela deve seguir, mas por vezes ela diz não, ela permanece ressecando. Não tem como ela se manter sã dizendo não para esse chamado. Não tem como você se manter sã, com uma mente equilibrada, se você está dizendo não para si mesma, se você está dizendo não para sua essência, para os seus projetos, e se você está dizendo sim para uma vida superficial, se você está dizendo sim para uma vida que está te ressecando, que está consumindo seu tempo. Tudo o que sabemos é que, à semelhança da criança na história, precisamos acordar, nos levantar e ir ver o que é, mesmo com dúvida. Se ouve o chamado, levanta, acorda e vai. Aí ela traz assim, só que eu sei que é realmente difícil ceder, renunciar a tudo com o que se esteve ocupada até então e simplesmente ir embora. Gente, eu conheço pessoas da clínica, né, pacientes, que quando atenderam esse chamado, entenderam também que demoraram demais, pelo medo de abandonar aquilo que aprisiona, com medo de se desocupar, com medo de deixar assim essas atividades que consomem do dia a dia de lado e se sentir que está perdendo algo. Mas daí quando elas olham para trás, elas falam, poxa, eu deveria ter feito isso antes. Talvez eu não teria me ressecado tanto, talvez eu não teria perdido tanto de mim, né? Essa mulher, ela só se resseca, a mulher foca, porque ela passou tempo demais na superfície. Ela passou tempo demais nesse ambiente árido, nesse ambiente frio, sem vida, nesse ambiente que resseca, que não é as profundezas. Ela não voltou por nenhum momento nessas profundezas para adquirir energia novamente. Se você olhar para a tua vida, é importante a gente perceber que hora a gente está vivendo na superfície e hora a gente precisa voltar para as nossas profundezas. Faz quanto tempo que você está vivendo nessa superfície? Há quanto tempo faz que você não se sente viva, plena? Isso é importante, é de fase em fase. Tem fase que a gente vai viver na superfície mesmo. E tem fase que a gente precisa retomar.
esse estar viva, esse brilho nos olhos, a vitalidade. Quanto tempo faz você tá nessa? Busca na tua mente qual foi a última vez que você se sentiu viva, que você se sentiu plena, que você se sentiu dona de si. Por vezes a mulher entende esse chamado e ela entra num ciclo de autossabotagens e de promessas em vão. Então ela se dá conta que ela tá numa situação que não é muito legal, que ela tá ressecando, que ela tá perdendo a vida dela, que ela tá se distraindo com coisas que não vão valer a pena. O que ela faz muitas vezes, e eu percebo isso também na clínica, ela se enche de promessas em vão. Quando isso acontecer, eu vou. Quando as crianças estiverem maiores, quando meus filhos terminarem a faculdade, quando eu conseguir um outro emprego, quando. Dessa vez eu tô falando sério, enchem-se de promessas em vão que a gente sabe que não vai dar em lugar nenhum, que são só autossabotagens para te manter um pouquinho mais vivendo na superfície. Não é quando chegar o momento, é agora. Se tu identificou que você tá vivendo na superfície, é agora, é no momento agora, sem esperar circunstâncias, porque as circunstâncias perfeitas para você sair da superfície não existe. Porque se você espera seus filhos crescerem para poder sair de um relacionamento, eles vão crescer e você vai estar mais imersa nesse relacionamento que não é bom. Aí você vai criar uma outra desculpa, mas agora eu já tô velha, ou eu dependo financeiramente, sempre vem, isso gente eu falo por experiência de atendimento, sempre vem uma desculpa que se sobressai. A gente tem que ser honesta e transparente com a gente mesmo. O que tá me mantendo aqui? E geralmente é medo, né? Receio, medo de não dar conta. Então, o que tá te mantendo aí? O que tá te mantendo nessa vida de correria, sem pensamento, só reproduzindo, sendo igual, sendo um padrão? O que tá te mantendo aí? Que medo que te mantém nessa situação de voltar para casa? Pega um tempo para você, pega um tempo para pensar, tira uns dias de folga, tira umas férias estendidas se for possível, deixa os filhos pro pai cuidar um tempo. Tenho certeza que algumas já fizeram cara feia aí, porque é difícil a gente abrir mão daquilo que nos ocupa. E como eu falei ali no comecinho da história, a autora traz isso perfeitamente no livro. Aquilo que nos consome não necessariamente é ruim, gente. Não necessariamente é mal. Nos consome porque a gente permite, porque a gente se utiliza das nossas questões femininas de amparar, de cuidar, de se doar, para poder permanecer nessa situação. Falando dessa situação, a autora traz, eu vou ler para vocês entenderem melhor, que as mulheres elas se dão desculpas em ficar divididas assim, entre esse mundo superficial e esse mundo mais profundo e se sentir viva. E ela diz assim: existem, porém, outros motivos para a mulher estar dividida. Ela não está acostumada a deixar que os outros remem o barco. Ela está acostumada a ela se doar, a ela regar, a ela remar. Ela está acostumada a ela fazer tudo. Aí ela pode ser adepta da ladainha das crianças, que se ela traz como ladainha, entenda como algo que é muito comum, que é um discurso que se vê no mundo todo, da maioria das mulheres, a ladainha das crianças, que diz mais ou menos o seguinte: meus filhos precisam disso, meus filhos precisam daquilo, e assim por diante. Essa mulher não percebe que, ao sacrificar suas necessidades, ela está ensinando os seus filhos a fazer os mesmos sacrifícios quando crescerem. Ela acha que está ajudando. Quando ela deixa de si para viver para alguém, para viver que seja para os filhos, ela não está fazendo uma coisa boa nem para si, nem para eles. Os filhos aprendem também por observação, por representação de mãe, de pai. Se eles estão vendo que a mãe faz sacrifícios de se deixar de lado, eles vão aprender a fazer esses mesmos sacrifícios por um outro alguém e por vezes por um outro alguém que talvez não os mereçam. Entende? Deixar de si, gente, nunca é uma coisa boa. Não interessa por quem seja. Para você poder amparar, para você poder ajudar um outro alguém, você tem que estar íntegra. Você tem que estar viva. A tua pele não pode estar ressecada. Você tem que estar bem. Para de usar justificativas de que é por um outro alguém, porque não é.
lá no fundo não é. O pior dessa situação é que a gente vê que essas mães que se sacrificam demais pelos filhos ou por um outro alguém, lá na frente, se os filhos não fazem a mesma coisa, o que eu acho meio difícil, ou não fazem pelo menos por ela se torna alguém amarga no sentido de falar assim, de se sentir injustiçada. Poxa, mas eu me doei, eu fiz tudo por você, eu abri mão da minha carreira por você, eu abri mão de um sonho por vocês. Gente, injustiça isso é os filhos ouvir uma coisa dessa. Ninguém pediu pra tu abrir mão, não. Tu abre mão porque você quis, por uma escolha, por não ter coragem de voltar pro seu lar, por não ter coragem de fazer valer teus sonhos. Seus filhos não têm nada a ver com isso. Acredito que a injustiça maior é os filhos ouvirem isso e ainda serem cobrados, de certa forma, para fazer igual, para se doar. Não, gente, na psicologia a gente entende que a vida é um processo de individuação, que não existe nada nem ninguém no mundo que pode tomar a nossa vida. É um processo de individuação. Essa história de se doar por um outro alguém é prejuízo certo. E quando alguém não faz isso, não pode ser... E eu não tô falando de falta de respeito, de falta de carinho, de falta de atenção para mãe e para pai, não. Tô falando dos filhos viverem a própria vida, terem escolhas próprias diferente das escolhas dos pais. E que tá tudo bem. Se você é mãe, entenda que se você fez sacrifícios, foi por uma escolha sua. Não foi porque seu filho ou sua filha pediu. Não foi porque eles necessitaram, foi uma interpretação sua dessa situação. O melhor que tu tem a fazer pelos seus filhos é te colocar em primeiro lugar. Porque se você tá bem, eles têm uma boa referência de mãe. Eles entendem que o ser deles em primeiro lugar é o que tem que prevalecer. Porque assim foi ensinado, de forma visual, dia a dia, por comportamentos. Cabe também a gente falar de um arquétipo importante que traz uma armadilha para nós mulheres, que é o arquétipo da curadora, da pessoa que cura, da pessoa que ampara, da pessoa que salva. O arquétipo da curadora ou da salvadora também serve. A gente emerge nas furadas, muitas vezes, tentando salvar um outro alguém, quando na verdade a gente não tem esse potencial todo não, gente. E quando a gente tenta fazer isso e não reconhecem na gente, a gente ainda fica abalada. A gente acha que o outro é ingrato. Mas esse arquétipo na gente tem que estar um pouco diminuído. Aliás, ele tem que estar quase apagado, gente, porque nós não temos esse potencial de cura. A gente não tem esse potencial de salvar ninguém. A gente tem o potencial de permanecer do lado a lado, nem acima como salvadora, nem abaixo como vítima, mas lado a lado. Aí tudo bem. E ela fala que algumas mulheres, elas conseguem fugir dessas armadilhas sublimando esse arquétipo, ou seja, tornando esse arquétipo mais aceitável para a sociedade, para a própria vida. Eu identifiquei até na minha questão pessoal, todas nós temos esse arquétipo, algumas de nós um pouco mais desenvolvido, ou seja, é um arquétipo que age muito, que interfere muito e outras pouco. Eu também tenho esse arquétipo e eu tentei sublimar ele na minha profissão. Ou seja, esse arquétipo em mim, ele existe, mas eu transfiro para a profissão, em ajudar mulheres enquanto psicóloga e na área da medicina, que eu estou me tornando médica daqui a pouquinho. Ou seja, é um arquétipo que ele vale na minha vida e que não me prejudica. Se você tem esse arquétipo dentro de você, de ter que salvar todo mundo, ter que ajudar todo mundo, ache uma forma de sublimar esse arquétipo que não te traga prejuízos, que não faça com que você se doe por alguém, porque isso certamente vai te trazer esse ressecamento de pele, essa perca de vida, vai fazer você se sentir amarga, vai achar que as pessoas são ingratas, porque ninguém tá pedindo essa cura, ninguém tá pedindo essa salvação, a gente quer mais é viver. Então, ache uma forma de transportar esse arquétipo, sublimar esse arquétipo para algo que não te prejudique. Pensem, gente, que eu tô falando que você precisa abandonar a tua vida para você voltar pro seu lar. A autora também traz essa mesma ideia no livro. Tu pode continuar vivendo a sua vida. Só que retornar pro lar, de vez em quando, é olhar um pouquinho mais por si. É fazer valer os seus projetos, é fazer vibrar sua alma com aquilo que te faz bem. Ela traz aqui até alguns exemplos. Os veículos com os quais
e através dos quais a mulher chega ao lar, assim, o que traz esse transporte para dentro de si mesma? São muitos. A música, a arte, a floresta, o vapor do mar, o nascer do sol, a própria solidão. Todos eles nos levam de volta ao mundo interior benéfico, que tem ideias, organização e sustentação própria. Se por acaso aparecer com aquelas ideias vãs, justificativas vãs, de que eu não posso tirar férias agora, meu marido não pode ficar sem mim, as crianças vão sentir minha falta, vão chorar, o meu chefe vai ficar bravo se eu tirar férias, enfim, a autora ainda traz uma frase que justifica. Que se você sair e voltar para o seu lar, tirar um tempo para você, a grama irá ficar um pouco amarelada sim, mas reviverá. Você e seu filho sentirão falta um do outro sim, mas os dois se alegrarão quando da sua volta. Seu parceiro pode resmungar, todos irão superar o problema. Seu chefe pode ameaçá-la, ele ou ela também superará isso. Demorar-se mais é loucura, a volta ao lar é uma decisão saudável. Entenda que tem muitos aspectos, muitas coisas no nosso dia a dia que pedem para que a gente permaneça na superfície, que exigem que a gente fique. Só que essa é uma responsabilidade nossa, o voltar a buscar energias para si mesmo. Fazer coisas que te trazem prazer, te trazem vida, que fazem seus olhos brilhar novamente. Que um tempo para você só, para você pensar, para você ficar consigo mesma, para você aproveitar a sua própria companhia, desfrutar dos seus próprios pensamentos. É tão importante quanto se dedicar à superfície. E ela traz no livro, a autora traz ali uma forma que é essa prática da solidão voluntária, que é esse retirar realmente um tempo para estar só. E ela diz que isso é uma prática muito antiga, que vem lá dos antigos. Nos tempos antigos, a solidão voluntária era tanto paliativa quanto preventiva. Ela era usada para curar a fadiga e para evitar esse cansaço. Ela também era usada como um oráculo, como um meio de se escutar o self interior, a fim de procurar conselhos e orientações que, de outra forma, seriam impossíveis de ouvir. Ou seja, essa prática voluntária, tirar um tempo para si, por mais que você não esteja acostumado, por mais que no início possa te parecer dolorido, é importante para esse resgate, para essa vida que você quer ter de propósitos, se sentir mais viva. Então ela também traz um exemplo ali que até eu já estudei na psicossomática, que fala a respeito de TPM de nós mulheres, que tem estudos que mostram que o que é a nossa TPM? Todos os meses nós trocamos de ciclo, nós deixamos um ciclo e começamos outro ciclo. As mulheres que têm uma resistência em encerrar ciclos têm TPM. Ou seja, no final da nossa fase ali, antes de vir a menstruação, que é o final do ciclo, né? É necessário um recolhimento. O que é esse recolhimento? Esse espaço para si mesma. É necessário recolher-se, ouvir, para você poder avaliar o que tu vai levar para esse novo ciclo, o que você vai deixar nesse ciclo que está encerrando. E as mulheres que têm resistência a fazer isso, ao se recolher, porque estão muito exteriorizadas para o mundo ou em prol de um relacionamento, dos filhos, do trabalho, de qualquer que seja a atividade, e não tem esse recolhimento necessário, elas têm TPM. O que seria a TPM? Essa irritação, esse choro fácil, essa vulnerabilidade, essa sensibilidade do mundo, porque não era para tu estar exteriorizada, era para você estar recolhida nesse momento. É um período curto de recolhimento, de reorientação interna para entrar melhor nesse novo ciclo. E a TPM, ela atinge muitas mulheres, até tem estudos que falam que 80% das mulheres sofrem com algum sintoma da TPM. Se a gente trazer para essa abordagem analítica, para a psicossomática, a gente pode sim entender como uma resistência a esse recolhimento, como se a gente estivesse desrespeitando esse nosso ciclo de recolher-se. De contas, como é que a gente pode chamar essa nossa alma de volta, né? Como é que a gente pode resgatar essa pele que foi perdida? Como é que a gente volta a se hidratar de vida, né? E a não ressecar? Ela traz ali no finalzinho da página 335. Como se pode invocar a alma? São muitos meios. Há muitas formas.
pela meditação, pelos ritmos da corrida, do toque do tambor, do canto, do ato de escrever, da pintura, da composição musical, das visões de grande beleza, da oração, da contemplação, dos ritos e rituais, de ficar parada até mesmo de ideias e disposições de ânimo arrebatadoras. Todos eles são convocações psíquicas que chamam a alma da sua morada até a superfície. Eu, porém, recomendo aqueles métodos que não exigem nenhum acessório, nenhuma localização especial e aos quais possamos recorrer com a mesma facilidade num minuto ou num dia. O que faz a sua alma ser resgatada? Quais dessas atividades que ela até fala, a gente não precisa de acessórios para resgatar a nossa alma. Se a gente está num dia a dia corrido, que tipo de prática a gente pode fazer na gente mesmo que resgate essa nossa alma? Ela deu várias ali. Se tu gosta de escrever, você vai escrever. Se tu gosta de meditar, você já tentou meditar esse espaço para si, tu vai meditar. Se você gosta de pintura, você vai pintar. A gente é cada um identificando dentro de si o que traz esse resgate à alma. Mas tem tantas coisas, uma oração, nada que exija muito, é algo que traga essa contemplação de si mesma. Só que, gente, isso é uma coisa que até algumas pessoas podem se frustrar, mas para mim não funciona. Não funciona? Será que tu tentou mesmo ou você tentou fazer uma vez ou outra? Não é assim que a prática acontece. A gente tá falando de uma prática, de algo que seja recorrente. O que traz pra gente mudança não são pequenas tentativas, são tentativas com frequência. É a frequência que modifica, é a frequência que vai trazer mudança interna. Escolhe uma prática no teu dia a dia que traga esse resgate da tua alma e vamos ver se não tem mudança, mas com frequência. E para fechar esse capítulo ali, a autora reforça no conto que essa volta de tempo em tempo para conversar com essa velha foca, para conversar com a foca ali no mar, que é o que o filho faz de tempo em tempo, que vem aquele homem na rocha conversando à beira do mar com uma foca, é o que a gente precisa fazer. De tempo em tempo, achar uma forma de ouvir o chamado, ou se não da gente mesmo chamar, e fazer atividades que nos façam resgatar essa alma. E aí ela fala assim: nenhum desses meios de volta ao lar depende de condição econômica, status social, formação ou mobilidade física. Mesmo que só possamos ver uma folha de grama, mesmo que só tenhamos 20 centímetros de céu para observar, mesmo que só vejamos uma erva esguia que brota de uma rachadura na calçada, podemos ver nossos ciclos dentro da natureza e com ela. Todas nós podemos nadar mar adentro.